Irmãos, mais uma vez boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos lá para o verso 14. Apocalipse, capítulo 3, versos de 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pelo momento de canções que entoamos aqui, ó Senhor Deus, orações que fizemos, ó Pai, e clamamos que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar agora em relação à palavra, que será mais uma vez pregada, estudada, exposta, ó Senhor Deus, e que haja, ó Senhor Deus, transformação de vidas, transformação de mentes, também de corações nessa noite, e que o Senhor, ó Pai, se agrade da tua igreja, se agrade, ó Senhor Deus, das nossas famílias, e se agrade de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Então aqui a gente vai acabar mais uma etapa desse estudo que nós estamos fazendo, como eu combinei com os irmãos, nos domingos à noite, eu vou chegar até Apocalipse capítulo 5, depois eu vou parar, porque daí nós vamos estudar outras coisas, mas estudarei até o capítulo 5, porque a partir do capítulo 6, daí vai começar a abrir selos, e a gente estuda isso sempre em outros momentos, mas achei importante trazer essa série de estudos aos irmãos. Verso 14 diz: ao anjo da igreja. Como sempre tenho dito, irmãos, não creio que o Senhor Jesus Cristo ia escrever uma carta a um anjo, né? Quando ele diz anjo aqui, ele está falando sobre o líder da igreja, aquele que estaria à frente da igreja, para poder ler essa carta, quando ela chegasse até a igreja. Na verdade, o livro de Apocalipse, talvez, foi um livro que teve 7 cópias, então cada uma das igrejas recebeu uma cópia, então alguém tinha que ler isso daí, lembrando que nem todos eram alfabetizados, mas de repente aqui tem um irmão, tem uma irmã, tem uma pessoa que fala assim: não, mas eu acredito que o Senhor Deus escreveria para um espírito, e tudo bem, tem gente que acredita desse jeito. Eu estou sempre dizendo que o livro de Apocalipse, ele é difícil, e a gente tem que tomar decisões, fazer escolhas. A minha escolha é essa, irmãos, de tudo o que eu tenho lido. Para mim, o anjo da igreja é um pastor, é um presbítero, é alguém que está à frente ali da igreja. E dessa vez nós estamos falando sobre a carta mais dura. Essa é a carta mais dura de todas elas, Quando nós vamos estudar as cartas, a gente tem que procurar algumas coisas nas cartas. E aí eu gostaria que vocês me dissessem o que a gente procura quando vai ler uma das 7 cartas do Apocalipse. Vai escolher uma, o que você vai procurar lá? Uma descrição do Senhor Jesus. O que mais? Um elogio. O que mais? Uma crítica
e uma promessa. Aí você tem que procurar. Então você tem que procurar uma descrição do Senhor Jesus, tem que procurar uma crítica, um elogio, e tem que procurar a promessa que o Senhor Jesus faz àquele grupo. É isso que a gente tem que procurar. Antes da gente fazer isso, a gente vai só lembrar quem é Laodiceia. Essa é uma igreja famosa na Bíblia. Até teve uma carta que foi escrita para essa igreja. Você conhece essa carta? Não conhece ou conhecem? Hã? Essa carta tem na Bíblia? A carta aos Laodicenses? Tem ou não? Não, irmão, não fique com medo. Eu estou fazendo uma pergunta simples. Você já viu alguma carta aos Laodicenses? Isso, só isso, está joia. Mas não é porque não está na Bíblia que não foi escrita, sim ou não? É, porque o Senhor Jesus preservou, né? O Senhor Deus, Ele preserva as Escrituras. O Santo Espírito ajudou a construir isso daqui. Mas essa igreja, ela é famosa. Ela é famosa porque é o seguinte: essa igreja, irmãos, ela foi construída, foi edificada num local estratégico. Era uma rota de comércio, uma rota militar. Então o que aconteceu aqui? Essa cidade, ela cresceu demais. E era uma cidade muito rica. Irmãos, vocês já lembram que na Bíblia tem uma moeda chamada talento? Lembra disso ou não? Então é o seguinte, irmãos. Se você for procurar, você vai ver várias informações. Mas elas não batem certinho uma com a outra. Mas um talento é muito dinheiro. Nos dias de hoje seria muito dinheiro. Eu vi numa das coisas que chegou até a mim, né? Procurando na internet, óbvio. Aí uma pessoa falava assim: um talento são 16 anos de trabalho. Aí tem que ver se é talento de prata ou se é talento de ouro. Tem texto que traz que um talento tinha 33 quilos, outro traz 58. Irmãos, se você pensa em 58 quilos de ouro, vamos imaginar 30 mesmo, você acha que dá bastante grana ou não? Tem registro de um homem chamado Hiero Laodicense, que deixou uma herança de 2.000 talentos para sua família. Isso é um homem daquela cidade. Então, se for, vamos imaginar, vamos pôr 30 quilos, que é o que eu achei menor de quantidade, porque eu achei 58 também, que daí é o dobro, né? A gente não sabe se também é talento, que nem eu falei, de prata ou de ouro, mas imagina o seguinte: a pessoa, ela tem 30 vezes 2.000. Você já imaginou? De quilos. Fala a verdade, 60.000 quilos de ouro, você acha que dá bastante dinheiro? Essa foi a herança que um deles deixou. Ocorreu um terremoto 60 depois de Cristo, naquela região, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Todo mundo precisou do tesouro de Roma, né? Todo mundo precisou da ajuda de Roma, menos Laodiceia. Aí os irmãos lembram que aí tem uma desvantagem, porque ela foi criada numa rota de comércio e uma rota militar. Então algumas estradas se encontravam naquela região. Ela não foi construída, por exemplo, devido aos seus recursos naturais. E ela não tinha água potável. Então isso era uma desvantagem. Mas como ela tinha grana, ela trazia água de outro lugar. Só que essa água vinha, e quando chega lá, com a tecnologia da época, chega com muito minério e numa temperatura não muito boa. Então eles têm que tratar essa água, e eles têm que esfriar essa água, por exemplo. Então tem essas coisas, mas esta cidade, ela é famosa na Bíblia. Vamos lá para Colossenses. Feche aí um pouco Apocalipse. Vamos para Colossenses. Vamos caminhar um pouco nesta carta. Então, só para informação, né? Pelo jeito, quem cuidava dessa região aqui, a carta é de Paulo, tá? Sempre lembrando disso. A carta é do apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo não pode estar em todos os lugares. Então, as igrejas eram organizadas e pessoas cuidavam. Isso aí é uma coisa normal até hoje em dia. Tudo bem? Então, quando a gente lê a carta aos Colossenses, a gente percebe
que quem cuida dessa região aqui, Colossos, Hierápolis e Laodiceia, é um homem chamado Epáfras. Tá? Então, quando você for ler, você vai perceber isso daí. Verso 1 do capítulo 2 de Colossenses diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então começa aqui. Aí olha só, a Bíblia nos ensina no capítulo 4, verso 13. Verso 13, tá? Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. De quem ele está falando? Verso 12. Então a gente lê o verso 13, falando do zelo de uma pessoa. Verso 12: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Tá joia? Epáfras que cuida desse grupo. E como a gente sabe que Laodiceia recebe uma carta do apóstolo Paulo? Verso 16: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Está vendo? Então, quer dizer, o primeiro leitor de Colossos, ele leu a carta aos laodicenses. Entendeu como é que é? Então, existia um grupo no começo que teve contato com esses escritos de Paulo. Esses escritos é uma coisa óbvia, eles se perderam. Tem gente, irmãos, que pensa que a carta aos laodicenses é a carta aos Efésios. Tá bom? Então a gente sabe. E quando você for ver o Velho Testamento, você percebe que as pessoas que escrevem os livros históricos, elas fazem consulta em outros livros. Tá? Você vai ver isso. Quando você for ler os textos dos livros históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, a gente sabe que ali também tem outros livros, porque aqueles irmãos consultaram, tá? Porque 1º e 2º Reis, por exemplo, é um livro escrito no exílio, e esses irmãos tinham contato, né, com os livros das bibliotecas que existiam na época. E depois, os livros pós-exílicos também tiveram contato. Tá? Então não pense que, puxa, então quer dizer que tem uma carta perdida por aí? Não, uma carta não. Pelo menos para Coríntios foram 4. Certo? Então não se assustem com essas coisas. Tem muitos escritos, muitos. Infelizmente, a minha Bíblia, quer ver? Já não tem. Infelizmente, não tem. Mas você, que tem a minha idade, certo? Eu não sou tão velho. Mas só para eu saber, quantos daqui tiveram uma Bíblia? Eu vou até pegar minha Bíblia, que a minha mãe me deu quando eu era criança. Eu vou pegar. Quando eu era criança, a gente ganhava uma Bíblia, e no meio da Bíblia tinha 4 páginas em branco. Vocês sabiam disso? Quantos tiveram uma Bíblia que tinha 4 páginas? Aí eu, Sarinha, tá vendo? Daí para pior. Jujuba, pode levantar a mão, Elias, que eu sei que vocês tiveram também. Não fica escondendo de mim não, que eu sei que vocês são velhos igual eu. Então, tinha uma Bíblia, 4 páginas, que eram os 400 anos de silêncio. Deus ficou em silêncio esses 400 anos? É uma coisa óbvia que não, ele cuidava do povo. Só que aqueles livros escritos naquela época não foram incluídos no cânon. Tá? E tem motivo para isso, que hoje não é dia de estudar isso. Eu já até me perdi no tempo para explicar um negócio de Laodiceia. Certo? Tudo bem? Então, aí voltando lá para o texto de Apocalipse, vamos correr. No verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Então aqui começa a descrição do Senhor Jesus. Aqui nós temos 3 títulos, né? O primeiro dele é o Amém. Talvez, o próximo texto que eu vou ler, você talvez tenha uma Bíblia. Eu acho difícil você ter uma Bíblia que traga que Deus é o Amém, no texto que eu vou ler lá em Isaías. Mas, isso aqui, irmãos, é um dos atributos do Senhor Deus.
que é o Deus verdadeiro. Não pense no amém como apenas uma confirmação aqui, assim seja. Não, está dizendo, eu digo amém porque eu concordo, não é? Eu digo amém porque eu estou falando, isso aí é de verdade, não é isso? É assim seja, né? Quando a gente fala amém, por isso que aquele negócio, irmãos, a gente tem que orar da forma certa, para as crianças entenderem o que a gente ora, para os adultos entenderem o que a gente ora, para o novo convertido entender, para aquele que sabe bastante da Bíblia entender, a gente tem que orar desse jeito, para no final todo mundo dizer, é verdade, é isso aí, eu concordo. Então assim seja, Ele é este Deus verdadeiro, é um dos atributos da pessoa do Pai, que é atribuída ao Filho, então a gente sabe que Ele é Deus. Então olha só, se você não quiser ir comigo, mas eu sei que vocês gostam de ir comigo, é Isaías, vamos lá, Isaías, e a gente vai lá para o capítulo 65, Isaías 65, verso 16. A Bíblia nos diz sobre a pessoa de Deus, assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. É esta ideia que está lá dizendo, porque o Senhor Jesus é o amém. Alguém tem uma Bíblia que traz no lugar de verdade amém aqui na igreja? Alguém usa essa Bíblia? Não? Tá jóia, tá vendo? É difícil mesmo. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos seus olhos. Muito bem, o Deus da verdade, o Deus do amém, isto diz aquele que é verdadeiro, a Bíblia está falando. Primeira característica do Senhor Jesus. A segunda característica é o seguinte, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o amém, e aí ele diz, a fiel testemunha, e complementando o amém, a Bíblia diz, e verdadeira. Se você virar a página da sua Bíblia, aí no capítulo 1, tem o Senhor Jesus sendo descrito como uma testemunha fiel. Verso 5, no capítulo 1, e da parte de Jesus Cristo, vou ler o verso 4, desculpa. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aí ele continua, o Senhor Jesus é a fiel testemunha. Quando nós olhamos para as testemunhas de Apocalipse, elas estão relacionadas com sofrimento e com morte, martírio. A ideia de ser uma testemunha é a ideia de ser morto por Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele é descrito assim também, como aquele que é verdadeiro, aquele que sofre, mas é fiel. E a característica do fiel, qual é mesmo, irmãos? É que ele é, olha, bastante gente já sabe, pelo menos uns 4 ou 5, vamos de novo? Perseverante, essa é a característica do fiel. Quem é fiel, é perseverante. Então esse é o Senhor Jesus sendo descrito assim, e verdadeiro. Lembrando que ele olha para os pecadores e diz, eu sou o caminho. E ele diz o quê? E a verdade. Não é? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. É demais esse texto, irmãos. Porque ao mesmo tempo que Cristo é o caminho, Ele é onde a gente deve chegar. Ninguém vem ao Pai. Não é interessante isso? Por que ele não fala vai? Ao mesmo tempo que Ele é o caminho, Ele é o objetivo. Ele é a fiel testemunha e verdadeira. Agora nós vamos para a terceira característica do Senhor Jesus. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, a fiel testemunha e verdadeira. E aí a Bíblia diz, o princípio da criação de Deus. Não podemos confundir como uma determinada seita prega e luta pela ideia de Cristo ser uma criatura do Senhor Jesus. Nós precisamos lutar contra isso, irmãos. Lutar contra isso. E dizer para eles que eles não são cristãos.
Eles não são cristãos, que eles não têm salvação. Isso tem que ser dito para eles. Eles não são nossos irmãos. Não são. Eles negam a divindade de Cristo. E por negar a divindade de Cristo, eles não são nossos irmãos. Ô Neil, eles são nossos inimigos? Não, ninguém é nosso inimigo, irmãos. Ninguém. Mas não vem com essa conversa de que é meu irmão. Não é primo. Tudo bem? Ou é seu primo? Não é. Mesmo que você fique com pena, deixa. Eles negam Cristo. Eles falam que Cristo não é Deus. Eles pegam textos como esse para dizer que o Senhor Jesus é o primeiro a ser criado, porque Ele é o princípio da criação. Não, a ideia de princípio não é que Ele é o primeiro a ser criado. A ideia de princípio é que dele parte todas as coisas. E agora, os irmãos de Laodiceia, eles leram a carta de Colossos antes que a gente. Vocês sabem disso ou não? Eu li hoje para vocês isso aí. Vocês sabiam disso? A carta, os Colossos sabiam ou não? Eu digo assim, lembram disso? Vamos mudar. Lembram disso? Eles leram primeiro que a gente. E aí, vamos junto? Ó, lá de novo, hein? Colossenses. Lembra do texto? Quem lembra do texto que eu vou ler? Ó? Sem eu falar. Quem lembra? Mas vocês conhecem, duvida? Vocês conhecem? Vamos lá? Colossenses capítulo 1. Lembra desse texto? Versos 15 e 16. Olha a coisa mais... Olha, gente, deixa eu ver. Só porque eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho pouco tempo, não dá para ler bastante. Queria ler bastante, sabia? Mas não dá. Vamos do 15 mesmo. O qual, está falando de Cristo, é a imagem do Deus vivo. E aí ele diz de novo, o primogênito de toda a criação. Só que daí Paulo complementa aqui. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Porque nele, na pessoa de Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora, ninguém vai abrir a Bíblia. E a gente vai falar de cor. Sim ou não? Vamos. No princípio. Era o verbo. Não, desculpa, perdão, desculpa. É porque é igual o texto, calma. Eu tô em outro canal. Não é criação. Eu vou dar eu vou pregar para vocês sobre Gênesis 1. Tá bom? Vou pregar, porque falaram de Gênesis 1, foi um alvoroço no final aqui. Eu vou pregar, deixa vocês primeiro estudarem, e daí eu vou pregar sobre Gênesis 1. Mas hoje a gente está em outro canal. Qual é o outro canal? É Cristo falando que Ele é o Criador. Mas a gente vai chegar lá. No princípio, era o verbo. E o verbo? E o verbo? Não, está tudo certo. E o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Não tem nesse negócio. Ele estava no princípio com Deus. Aí a gente vai ligar lá em Gênesis 1, tá joia? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso é Jesus. Pronto. Aqui está a descrição daquele que agora vai conversar com os laodicenses. O que ele é mesmo? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Deixa ela chorar que ela é bem-vinda. Vamos lá. Só me diga, vamos. Ué, qual a descrição dele? Eu vou perguntar aqui, eu vou numa pessoa, que eu sou doido. Quer ver? Não, tá bom. Calma, não é você. Calma, não é você. É que esse irmão já está com a resposta. Está com a resposta. Qual é? Fala uma coisa que ele é. Ele é o amém. O que mais? Testemunha fiel. O que mais? E o princípio de toda a criação, tudo bem? É ele que está falando com os laodicenses. Aí vamos lá, meus irmãos. O que a gente tem que procurar? Um elogio. Oi. E aí, Gerses? Não tem elogio? Aí você vai ler esse texto, você vai perceber. Os judeus estão perseguindo esse povo? Não. Roma
está perseguindo esse povo? Você acha que Roma gostava deles ou não? Ué, tem um terremoto, a cidade é destruída. Do tesouro de Roma não sai um centavo. Você acha que Roma gosta deles ou não? Você já pensou quanto Hiero pagava de imposto? Você acha que essas pessoas, eles gostavam dessas pessoas ou não? Roma não perseguia. Quando a cidade foi destruída, construíram uma melhor, com a própria grana deles. Vai buscar elogio? Não tem, só que não tem ninguém perseguindo. E assim, vocês lembram a outra igreja que não tinha elogio? A outra igreja era Sardes. Era Sardes, não tem elogio. Olha, capítulo 3, tem uma coisa que é importante. Sardes não tem elogio, mas tem uma coisa que é boa em Sardes. Verso 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Pronto, tinha alguém lá. Em Laodiceia, não vai achar ninguém. Pelo menos no texto aqui. Vamos ver quem são eles? Versos 15 e 16. Conheço as tuas obras. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz para eles, que nem és frio, nem quente. Quem deras, foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí, a gente sempre tem que lembrar, quando as cartas chegam nas cidades, tem aquela palavra dirigida, é porque tanto a descrição do Senhor Jesus, quanto o elogio, quanto a crítica, tem a ver com a cidade. Você lembra do que eu falei, onde Sardes foi construída? Numa rota importante, era numa rota comercial, né? As estradas se encontravam ali, e militar. Devido a isso, o que aconteceu? Eles se enriqueceram, mas eles não tinham recursos naturais. Lembra que eu falei? Então não tinha água, mas como tinha grana, trazia água. Só que a água chegava pronta para beber? Olha como é esse texto. Assim, a palavra está na Bíblia, e eu vou aproveitar a palavra que está na Bíblia. Na Bíblia está escrito, vomitar-te-ei. Então, a gente tem que pensar nisso. Você já teve vontade de vomitar e não consegue? Já teve? Não conseguia. Tem uma técnica. Pôr o dedo não. Não vai, nada de pôr o dedo. Para que você vai pôr o dedo na boca? Não. Tem outra, mas essa é boa também. É boa, mas para a nossa pregação de hoje, nada de pôr o dedo na boca, porque lá na Bíblia não está escrito que ele vai pôr o dedo na boca. Vamos lá. Água morna. Toma uma aguinha morna para você ver o que acontece. Não fica mirando com essa cara não, vai lá e dá um gole hoje. Põe assim mais ou menos. Põe acima do seu corpo assim, bem gostoso, Vai bater e voltar. Certo? Bom. O Senhor Jesus está dizendo que queria que eles fossem frios ou quentes. Aqui é um negócio super difícil. Super difícil. Porque se eu falar para você assim, é melhor ser frio espiritualmente, você vai falar assim, não aceito isso aí. Por quê? Não. Ou é frio ou é quente? Não. Como é que é esse negócio? Então é o seguinte, são duas formas de interpretar o texto. Você tem que escolher uma delas. Então vamos primeiro pensar no seguinte. Vamos imaginar que isso realmente tenha a ver com a vida espiritual da pessoa. A pessoa ser fria ou quente. É melhor ser frio do que morno? Então você tem que pensar assim. O frio, se for desse jeito, tá? O frio, pelo menos tem a chance de se arrepender. Porque ele é frio e de repente a palavra chega até nele. O morno está numa condição que ele está agradável para ele. E nada vai mudar na vida dele. Isso aí é uma das formas de ver. Tá? Na verdade, o Senhor Jesus quer que seja frio ou quente. Não dá para ser morno. Muito bem. Só que o texto começa assim. Conheço as tuas obras.
Então agora vamos lá. Isso está relacionado diretamente à vida espiritual da pessoa ou às obras que ela pratica? Isso tem diferença. Tem diferença. Porque é o seguinte, você pode ser uma pessoa que está com dificuldade na sua vida, mas só que você sabe o que você deve fazer. Todo mundo aqui sabe o que é certo e errado. Na verdade, uma criança sabe o que é certo e errado. De novo aquele negócio. Esse é o melhor exemplo. Você chega para o seu filho, ele vai pôr a mão, ele é pequeno, tá? Vai pôr a mão lá na tomada. O que você diz para ele? Não. Não é isso? Não é? Ótimo. Vira as costas. Ou espere um pouco. Daqui a pouco o dedinho dele estará lá de novo. Aí você pega e muda o discurso e fala assim: fulano, você está com a mão na tomada? O que ele vai dizer? Não. Aí eu te pergunto: o seu pai te ensinou a mentir? Então foi sua mãe. Foi ou não? Parece que você teve dúvida. Desculpa, Gira, na moral, vamos de novo. Faz de conta que eu não perguntei nada. Eu estou chegando. Foi seu pai que te ensinou a mentir? Puxa. Então agora a primeira criança que falou que o pai ensinou a mentir. Não, vou mudar de família. Eu vou para outra família. Ah, Liz, pronto. A Liz levantou a mão. Liz, foi seu pai que te ensinou a mentir? Não. Foi sua mãe? Não. Então foi a vovó. Não foi a vovó? Você, gata. Você. Foi seu pai que te ensinou a mentir? Também não. Ai, gente. A mãe. Então foi o pastor? Também não. Agora eu vou perguntar: você já mentiu na sua vida? Não, esse aqui, estamos diante de Jesus agora. Porque a criança nunca mentiu. Não, ô Miguel, você já mentiu. Eu menti, vou confessar, eu já menti. Vocês duas, já mentiu? Já, e você? Também, isso. Você percebe que é o seguinte: existem coisas que a gente sabe que é errado. E a criança sabe que é errado. Ninguém falou para ela que aquilo é errado. O jeito de você falar. Você fez isso? Ela dirá não. Porque a gente sabe o que é certo e errado. E aquele negócio. Então imagine você que está fraco na fé. Imagine. Você sabe o que é o certo. E você mesmo fraco na fé pode realizar boas obras. Uma coisa é a tentação que chega na gente. Vou embora, vou me vingar, não vou pagar, vou enganar. Isso é a tentação que chega na gente. A outra coisa é o que a gente faz com ela. Então, a gente também pode pensar na questão de: por que você não faz boas obras? Não faça coisa que Deus não se agrada dela. Então você pode pensar desta forma também. E aí é o seguinte: ser morno, irmãos, não adianta. Se a gente for frio, da mesma forma, pode pelo menos se arrepender. Agora não fique na ideia de que está bom. Não está bom. Não está bom. E também não é para olhar para trás. Você não está indo para lá. É para frente que se vai. Com Cristo é sempre para frente. Não tem esse negócio. Então vamos lá. Estamos firmes no Senhor. Então sejamos esse grupo de pessoas quente, que serve para alguma coisa. Frio, que serve para alguma coisa. Tá bom? Se você pensar que o frio é aquele que está fraco na fé, aquele que não faz boas obras, pense, não tem problema. Mas não pode ser morno, porque o morno aqui, nesse sentido, faz você vomitar. E aí o Senhor Jesus,
Aí é duro. Ainda bem que o texto não acaba aqui. Porque o texto está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, a Igreja Batista de Vila São José tem que pedir misericórdia ou não quando lê um texto desse? Falo mais uma vez, igrejas eternas não existem. Mas será que Vila São José tem que acabar na minha geração? Não pode, não é possível, irmãos. Não é possível que a gente não lute por isso. Não é possível que a gente não fale, não, eu vou continuar. Esse é o negócio. O cristianismo não vai acabar. Esqueça isso aí. Esqueça. Quando o Senhor Jesus voltar, vai ter gente aqui para recebê-lo. Mas agora a questão é, Vila São José estará firme? Agora, que a gente sabe, a gente tem certeza que não existem igrejas eternas, é verdade, irmãos. Mas esse ano a gente completa 59. Tem que ser na nossa geração que vai acabar? Então daqui a 10 anos acaba? Daqui a 20 anos? Na nossa geração? Então, irmão, a gente tem que ter morrido nessa época. Claro que a gente espera que isso voltar, mas se isso acontecer, é melhor estar morto. Então, Cristo pode vomitar uma igreja? Pode. Que Deus tenha misericórdia. O texto continua dizendo, agora 17 e 18. Como dizes, rico sou. Olha só a linguagem deles. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso é a forma como eles olham para eles. E assim, ó, agora vamos lá. Está vendo que os filhos do diabo, vou falar de novo, hein? Filhos do diabo, que estão atrás de dinheiro. Está vendo o que eles são? Eles dizem, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essas igrejas que estão atrás do dinheiro, é igual Laodiceia. Igualzinho Laodiceia. É isso que eles estão olhando. Aí eu vou te dizer uma coisa, olha, é o seguinte. A questão do dinheiro, não está te falando se você é fiel ou infiel. A questão do dinheiro está falando se você é próspero à vista dos humanos ou não é próspero à vida dos humanos. À vista dos humanos. É só isso. Porque é o seguinte, se dinheiro, bastante dinheiro, fosse algo que Deus estava mostrando que estava se agradando daquele grupo, imagina Manassés. Leia o texto, 40 anos governando. Leia Acabe, aquele povo era pobre. Leia sobre Acabe, leia sobre Manassés. E as nações de hoje? Tem nações que não aceitam Deus. Eu dou aula, não vou falar, para não falar que eu sou xenofóbico, agora tem esse negócio também. Senão eu falava nação. Eu dou aula em uma escola e tem algumas pessoas de algumas nacionalidades, né? Aí, outro dia um aluno, eu falei, aí, tudo bem? Aí a pessoa olhou para mim e falou, tudo bem, graças a Deus. Eu falei, opa, que interessante você falando, graças a Deus. Ele falou assim, na verdade, é só porque todo mundo fala comigo isso daí. Mas eu não sei quem é Deus, não. Como todo mundo fala isso aí, eu também falo. Mas eu não sei quem é Deus. Ele faz até a cara assim, ó. Não sei quem é Deus, não. Porque lá, desde sempre, o Deus é o Estado. Lá de onde ele veio, de onde a família dele veio. Não tem essa ideia de alguém fora do templo. Não existe isso aí. E quem cuida da gente não é ele, que está fora do espaço-tempo, e sim o Estado. Quem é o Deus, né, nesse sentido, é o Estado. Então, se fosse assim, essas nações não seriam ricas. E nações que buscam a Deus não seriam pobres. Então, isso aí não tem nada a ver. Se você é rico ou pobre à vista dos seres humanos, não tem nada a ver com ser próspero para Deus. Então, quando eles dizem, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, eles estão olhando ao redor, que eles têm condições de ter o que eles querem, para a época, o que eles querem. Que tem gente rica para tudo quanto é lado, naquela cidade, e está indo tudo bem. Eles precisam, eles pagam, as coisas chegam. Só que para Deus, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Para Deus, essa igreja, a gente podia fazer o que a gente quisesse com o nosso dinheiro,
E o Senhor Deus ia ficar olhando para isso daqui e ia dizer, vocês pensam que são ricos. A gente podia dizer, agora uma igreja pobre como a nossa, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou aos irmãos é na pandemia. Veja os missionários falando que as coisas diminuíram para eles. E a nossa igreja aumentou. Aumentou o dinheiro dos missionários e ainda parou o que tinha para parar e começou a distribuir comida para as pessoas ao redor da igreja. Faltou alguma coisa na sua casa? O cotidiano, está todo mundo bem aqui no cotidiano? Porque enriquecer também, eu sei que você quer ser rico, eu também quero, eu não vou falar a verdade, se Deus me der dinheiro eu vou querer, certo? Tudo bem? De repente, invisto num negócio, dá certo, já pensou? Meio rico, joia. Ia ser bom para nós. Ó, para nós, não é bom para mim. Agora, eles estão com essa ideia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes, aí irmãos, o negócio, ele modifica. E não sabes que é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Muito bem. Irmãos, são palavras muito duras, irmãos. Muito duras quando você pensa. Já pensou o Senhor Jesus olhar para mim, para você e falar, você é um desgraçado, um miserável? Você pensa que está tudo bem. Só que 80 anos, 90 anos, 60, 100 anos passam rápido. A nossa questão é a eternidade. A nossa questão é a eternidade. Eu tenho dito a alguns jovens, de vez em quando, não, eu estou com vontade de sair da igreja. Você acha que vale a pena? Daqui a 60 anos, tudo acabou. 60 anos, tudo acabou. Pergunte às pessoas de 60 se passaram rápido esses anos. Então fique na igreja, porque é o seguinte, se você não é crente, você tem a oportunidade de se converter. Agora, se você é crente, não vale a pena servir o mundo, servir a si próprio, não vale a pena. Miserável, é um desgraçado. E aí, irmãos, vamos lembrar, olha só, a Bíblia fala que é pobre, cego e nu, não é? Então tem que lembrar só de uma coisa, eles são ricos ou não? São ricos, excelente. Então, peraí, mas para Deus, eles são pobres, não são? Aí eu lembro do verso 16, parece que tudo acabou. Primeira chamada ao arrependimento. Verso 18. Aconselho-te, então se arrependa, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Excelente, aí sim. Irmãos, é aquele negócio. Você, não precisa responder, tá? Você já tomou uma decisão na sua vida que financeiramente a sua vida piorou, mas a vida com a sua família melhorou? Não precisa responder. Olha o que eu estou perguntando. Você já tomou uma decisão que financeiramente foi pior para você e para a sua família? Financeiramente. Mas que para a sua família foi melhor? Por isso que eu digo, aqui nós temos pessoas, algumas pessoas aqui, que são as pessoas mais ricas do mundo. Talvez existam pessoas que têm a mesma riqueza da gente, a mesma, mais rico que a gente não é. Se você algum dia fez algo pela sua família, que você perdeu dinheiro, mas ela melhorou, você, o homem e a mulher, vocês são os mais ricos de todo o mundo, de todo o planeta. Por quê? Porque a sua mulher está feliz, o seu marido está feliz, seus filhos estão felizes. Então pense no seguinte, o ouro que a gente tem que comprar, na verdade é de graça. Porque é o ouro provado no fogo por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esse ouro, não o ouro dos talentos de Hiero, por exemplo.
Não é aquele ouro. É o ouro que só Cristo pode dar. É aquele negócio do seguinte, ó, vamos imaginar. Isso aqui é seu filho, né, irmão? Se ele precisasse de qualquer parte do seu corpo, irmão, qualquer. Ele precisasse do seu coração. Só você pode dar. Você daria para ele? Sem pensar? Porque ela é a coisa mais preciosa que existe. Não existe nada mais precioso do que ele. Pronto. Eu não estou falando que a sua mulher não é. É porque se ele precisar, as prioridades flutuam. Ele é a prioridade. Você vai se despedir da sua mulher. Você vai para o céu encontrar seu filho depois. Se for preciso. É claro, e aí existe todo um monte de negócio. Estou dizendo, essa é a riqueza, irmãos. Nós já trocamos isso daí? Ou a gente está pensando em buscar essa grana, né? Muitas vezes, como esse povo aqui, e achar que está tudo bem. Sabe aquele negócio? Faço tudo pelos meus filhos? Oh, por favor, hein? Não vem conversar comigo sobre esse assunto. Fazer pelos seus filhos? Não quer dizer que você faz planos para eles? Não, tudo que eu faço é por você. E de vez em quando, sabe o que o teu filho quer? Que você joga videogame com ele. Sabe o que o teu filho quer? Que você saia com ele. Que você tenha tempo para ele. Quando você chegar em casa, você não esteja muito cansado para cuidar dele. Aquela história que um dia eu ouvi, que a mãe, diretor, coordenador e aluno, e filho, né? Filho, vai para o carro que a mamãe já vai. Conversa mais um pouco ali com o professor, coordenador, chega no carro e fala, o que falta? A criança olha para a mãe aqui, ó. Você. Só isso que falta. Obrigado por tudo. Só falta você. Você já trocou, já inverteu as coisas? Foi buscar o ouro que só Cristo pode dar? Eu estou dando um exemplo, talvez no seu coração você tenha outros exemplos de ser rico em relação ao que o Senhor Deus quer para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Uma vez, vou usar um exemplo, Nata estava comigo, fomos fazer um culto lá na casa do Henrique. Nunca esqueço o que você disse. Se eu morasse aqui, nunca ia para lá. Lembra? Esses irmãos vêm para cá. Tanta igreja daqui para lá. Olha aí, irmãos aí. Né? Lembra da gente brincando? Rapaz, o que esses meninos vão fazer lá na igreja? E eu vou te dizer, tem uma igreja no final da rua. Ah, não, agora eles moram em outro lugar. Ah, não, mas tem. Eu vi, eu fui lá outro dia. Tem uma igreja bonita no final da rua deles. Vocês percebem? A gente mudou? A gente fez alguma coisa? É isso que a gente precisa fazer, irmãos. A gente precisa buscar o ouro que só Cristo pode dar para nós. Porque senão, a gente é pobre. Só que no verso anterior, não era só que era pobre, era cego e nu. Agora ele inverte uma coisa, porque o texto do verso 18 é assim, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, deixa de ser pobre. E não, e roupas brancas. Vou parar um pouquinho aqui. Está vendo? Ele inverteu. Antes era pobre, cego e nu, agora é rico, com roupa, e depois vai para a visão. Você vai ver, o texto é desse jeito. E não tem explicação para isso, o texto foi escrito assim. Muito bem. As roupas que serão compradas são roupas o quê? Brancas. Branco em Apocalipse sempre está relacionado com justiça. Com justiça. Então, essa é a ideia aqui deles serem justos. Porque talvez, aí o texto não está falando isso que eu vou falar, mas como as roupas brancas e como Cristo falou que é nu, a gente tem uma coisa a pensar, né? Primeiro, sobre o comércio que existiam ali, de uma pele de lã muito importante. Será que eu posso falar isso? É que eu não sei se era uma pele de animal, mas eu vou falar então um tecido de lã. Vou falar assim, uma lã muito especial, que era vendida naquela região. Então eles se orgulhavam disso, isso é uma coisa. Daqui a pouco eu vou falar de outra coisa que eles se orgulhavam. Então ele vem e fala assim, você compra roupa de mim.
Só que a roupa de Cristo é roupa branca, porque no livro de Apocalipse o branco significa justiça. Qualquer um que anda de branco aqui, ele foi justificado por Cristo. E lembrando, é justificado por Cristo, porque ele morreu na cruz por nós. Então é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos limpa e nos lava de todo pecado. E essa tem que ser a nossa busca, lutar para proteger todas as pessoas de nós mesmos. O nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Eu sou o meu maior inimigo. O pecado que habita em mim é o meu maior inimigo. Então, aí ele pega e fala isso. Olha, você vem comprar ouro e roupas brancas para que te vistas. E aí ele diz assim, e não apareça a vergonha da tua nudez. Essa é uma ideia judia, né, uma ideia hebraica e não grega, tá? E aí para finalizar aqui, essa parte... A Bíblia diz assim, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Olha que coisa bacana. Ali tinha uma escola de medicina também, muito importante na região. E lá eles faziam duas coisas. Uma delas era uma pomada para cuidar do ouvido. E a outra coisa, um pó para cuidar dos olhos. E aí Cristo vai e fala isso para eles, vocês são cegos. Vocês acham que estão melhorando a vista dos outros, mas vocês continuam cegos. E é aquela coisa que a gente tem que pensar, irmãos. Tem coisas que a gente não vê. Tem coisas que a gente não vê. Mas é tão bom quando a Bíblia abre nossos olhos, e eu vou dizer em relação a nós mesmos. Por favor, em relação a nós mesmos, sempre é a gente. E aqui, com bastante cuidado, porque a carta não é escrita apenas assim, para um grupo, é para uma igreja que está passando uma dificuldade, irmãos. É uma igreja já estabelecida, que está passando por dificuldade. Não é uma questão desses irmãos estarem assim, no aprendizado. Esses irmãos, eles sabem o que devem fazer. É uma igreja já antiga, está acabando já. Os apóstolos estão terminando, estão morrendo. Esses irmãos estão recebendo essa carta. Era para eles já terem bastante tempo de crente, para eles servirem a Deus durante muito tempo. E agora eles estão passando por essa dificuldade. A ideia é, você é pobre, compre ouro. Você está cego, eu tenho o colírio para abrir os seus olhos. É isso que Cristo está prometendo. Você anda nu, mas eu tenho roupas brancas para colocar em você, para você não passar vergonha, e você ser olhado por todo mundo como aquele que é justo, porque Cristo te justificou. É isso que Cristo está dizendo para eles. E aí, irmãos, a gente vai chegar agora no segundo chamado de arrependimento para essa igreja. Nenhum elogio, irmãos, mas chamados de arrependimento, porque o Senhor Jesus, mesmo dizendo que vai vomitar a igreja, sabe o que ele diz? Verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então é isso. Vamos imaginar que em algum momento da nossa história, como crentes em Cristo Jesus, ou na nossa igreja, a gente esteja passando por um momento em que o Senhor Jesus está nos disciplinando, em que Deus está nos disciplinando. Eu não quero, de forma alguma, que você pense que, imagina, eu estou passando por alguma coisa, é Deus me disciplinando. Não, não é assim que a gente pensa, irmãos. A gente não pode pensar desse jeito. Eu só estou falando que existem momentos na nossa vida que o Senhor Deus, Ele trata alguns assuntos conosco. Pode ser uma disciplina? Pode, porque eu não quero chegar aqui e colocar regras na vida dos irmãos. Isso não existe na Bíblia. E por que não existe? É simples, é aquele negócio. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se afastava do mal. Isso é Jó, e passou por tudo o que passou. E olhe só, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se ele perdeu 10 filhos, e ele teve os 10 de volta, para ele ter os 10 de volta, foram pelo menos 10, é no mínimo de sofrimento, até aquela bênção final, 10 anos, é no mínimo. E você sabe que não foi só isso na vida dele, tá? Não foi só isso. Se ele perdeu os 10 filhos, e ele teve depois 10 filhos, pelo menos, eu ainda chuto, assim, no mínimo, 15 anos de sofrimento. E eu acho
esses 15 anos, eu vou dizer aos irmãos, coisa minha, acho que foram muito mais do que 15 anos de sofrimento. Mas isso na vida de um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tudo bem? Então não pode pôr regra. Não existe isso daí na Bíblia. A Bíblia é ampla. Certo? E eu estudo a Bíblia e trago para a minha vida e faço aplicações. Estudo a Bíblia, trago aplicações para a minha família. Estudo a Bíblia, trago aplicações para a igreja. É isso que a gente tem que fazer. Então ele corrige quem ama. Então ótimo. Irmãos, se estamos passando por um momento como esse, como igreja ou como servos do Senhor, vamos esperar nele. Por quê? A Bíblia diz assim, o segundo chamado ao arrependimento, o primeiro é, aconselho-te. O segundo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, olhe só, irmãos, a chance que ele está dando para uma igreja é que ele vai vomitar. E arrepende-te. O Senhor Jesus está nos chamando para nos arrependermos hoje. Pode ter certeza disso. Como igreja, se nós estivermos falhando como igreja, o Senhor Jesus nos chama. E é assim, lembra do que eu falei? Falei hoje, acho que falei na semana passada também, não sei se foi na quarta-feira. Crente de verdade se arrepende sempre. Sempre. Não pode estar bom. Não pode estar bom. Então, olha só, segundo chamado, e agora eu vou para o terceiro, que é um texto conhecidíssimo. O terceiro chamado de arrependimento é aquele que o Senhor Jesus está na porta. E aí isso é duro para mim. Isso é duro para mim porque é o seguinte, irmãos. O que a gente quer é que o Senhor Jesus, Ele esteja aqui conosco. Mas parece que neste caso, o Senhor Jesus não estava junto com o grupo. Mas o Senhor Jesus foi colocado para fora. É isso que parece. Não é questão que ele foi colocado para fora do seu coração ou do meu. Isso seria terrível para nós. Mas ele foi colocado para fora por todos esses corações, que quando se unem, chama-se igreja, no caso Laodiceia, e expulsam Cristo da igreja. Agora a questão, o que nós estamos fazendo se o nosso mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador não pode entrar? Porque ele está dizendo que ele bate na porta. É isso que ele está dizendo no texto. Só que ele está falando com uma igreja. Só que a continuação do texto precisa de uma análise cuidadosa. A gente sabe que ele está falando com a igreja. Eis que estou à porta e bato. Mas ele não fala se vocês abrirem a porta. Como ele fala? Se alguém. Não é bacana? Parece que é o seguinte, parece. Jesus está aqui, do lado de fora. Você me ouve aí, né? Ele bate aqui. Aí parece que tem alguém aqui dentro. Alguém que vai até a porta. E aí diz, vem Senhor, somos teu. Parece que é isso. Será que existe alguém essa noite que está ouvindo esse batido? Aí você fala, Neil, será que não é só no meu coração? Ué, também pode. Porque o Senhor Jesus, Ele está buscando adoradores. O Senhor Jesus está buscando ovelhas perdidas. O Senhor Jesus está querendo trazer vista aos cegos. O Senhor Jesus está fazendo sua obra. Ele está trazendo os pródigos de volta. É o que o Senhor Jesus está fazendo. E aí o texto, aqui é o terceiro chamado ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irmãos, que coisa maravilhosa é essa, irmãos? Se alguém ouvir a minha voz, não parece que não é somente uma batida, mas um chamado? Sabe o que ele fez um dia com Adão? Onde estás? E de repente ele está falando comigo e com você hoje. Está falando com um pródigo aqui dentro.
está falando com um pródigo aí em casa, está falando com alguém que precisa de salvação hoje, alguém que precisa confessar a Cristo, pela internet mesmo, qualquer dia que você assistir essa mensagem, qualquer dia, se for hoje, entregue sua vida pela internet mesmo, vai esperar vir para cá? Não, ajoelhe-se agora, entregue sua vida a Cristo, porque a Bíblia está falando aqui, que Ele está dizendo para uma igreja, será que tem alguém que vai ouvir a minha voz e abrir a porta? Porque se tiver alguém que ouça a minha voz, Jesus diz, e abra a porta, entrarei até ele. E a Bíblia fala o quê? E com ele cearei, e ele comigo. Irmãos, precisamos de arrependimento para uma igreja, que o Senhor Jesus diz que vai vomitar, Ele chama 3 vezes ao arrependimento, 3 vezes ao arrependimento. Aconselho-te que de mim compres. Verso 19, arrepende-te. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo, arrependa-se, 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 arrependa-se. E vamos lá, vamos deixar uma coisa combinada aqui. Ele não está pedindo nada para nós, tudo bem? Certo? Ele é o Deus do universo. Tá joia? Ele é o Deus do universo. Alguém aqui trabalha com o dono da empresa? Trabalha diretamente com o dono? Trabalha com o dono? Se ele chegar e falar uma coisa para você, ele vai, Júlio, será? Será? Ou ele pega e fala assim, precisamos ganhar grana, você vai fazer tal coisa. O dono da empresa faz isso com a gente, e a gente, beleza, ele manda, como é que a gente fala? Manda quem pode, chora quem não consegue. Como é que é? Obedece quem tem juízo. Aí chora também, porque tem, de vez em quando não tem o que fazer a não ser chorar. Obedece quem pode. Eu tenho juízo. Eu tenho juízo que eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Não é isso? Tudo bem. Eu vou apelar, eu. Porque essa geração de crentes apela. E eu não quero ser o chatão do rolê. Eu apelo. Será que tem alguém? Cristo não faz isso. Cristo fala para você assim, você está em pecado, é para você se arrepender. É isso que ele fala. Arrepende. Não tem por favor aqui não, viu? Se der. Não tem. Eis que estou à porta. Se alguém abrir, o que eu vou fazer? Eu vou entrar. Mas é para se arrepender. Só vou te dar um conselho. É hoje o dia de você voltar para a igreja? É hoje o dia de você decidir servir a Cristo. Você tem vindo aqui algumas vezes. Hoje eu me decido, vou servir a Cristo. Vou mudar minha vida. Eu sou crente, mas eu sei que eu preciso melhorar. Não precisa nem vir aqui na frente. É fazer o que Cristo manda. Eu vou melhorar. E aí eu vou terminar. Eu já estou pregando há mais de 1 hora. A Bíblia termina assim: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Você acha que é rico? Você acha? Lá, olha que coisa bacana, lá tinha gente tão rica, que eram chamados de rei. Olha a promessa do Senhor Jesus para essa cidade, que os historiadores, ao escreverem sobre eles, falam que eles tinham tanto dinheiro e tanta influência em Roma, que alguns eram chamados de rei. Olha a promessa que Cristo faz para eles. Vocês acham que vocês são ricos? Vocês acham que vocês são reis? Olha, eu vou te falar o seguinte: ao que vencer, e a gente vence em Cristo, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Porque daí o povo pode falar que você é rei, vai durar 60 anos, tá? Mas com Cristo é algo eterno. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, essa é a promessa a essa igreja, que se diz rica, mas é pobre. Esta é a promessa a essa igreja, que tem tanto dinheiro, que não precisa de Roma.
Esta é a promessa, igreja, que existem pessoas tão influentes em Roma, com tanto dinheiro, que são chamados pelos mais pobres de rei. Se você vencer, você vai sentar no meu trono. E aí, cadê a Mandoca? Foi embora. Cadê a Mandoca? Ali. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso, Amandinha. Quando o Senhor Jesus olha para a gente, e Ele fala sobre ouvir alguma coisa, por favor, filha, do que Ele está falando? Obediência. É só isso que Ele quer da gente. Não tem por favor. Não tem nada disso. Eu peço para vocês algumas coisas. Eu vou apelar daqui a pouco. Cristo manda. É para ouvir. E você sabe que todas as vezes que seu filho te desobedeceu, você falou assim, você não está ouvindo o que eu estou falando? É o que a Bíblia te ensinou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entregue sua vida a Cristo. Entregue hoje. Volte para a igreja. Volte hoje. Peça seu batismo. Acerte a sua vida. Não pense que as coisas estão boas. Dá para melhorar. Cristo é infinito e o que Ele tem para nós é infinito. Vamos caminhar com Cristo. Obrigado, meu Pai. Clamo que o Senhor toque nos nossos corações essa noite, para que, através do Teu Santo Espírito, haja arrependimento e a gente modifique a forma como nós vivemos e agimos. Naquilo que a gente te agrada, que o Senhor reforce a nossa convicção e a gente seja firme. Naquilo, ó Senhor Deus, que precisamos nos arrepender, que o Senhor, ó Pai, de uma forma penetrante, chegue até os nossos corações e nossas mentes e nos transforme pelo poder da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.